Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Thaís, sou psicóloga. É muito bom ter vocês por aqui. E nós vamos falar um pouco sobre desmame gentil ou desmame sem traumas. O tratamento, ele é uma caixa de surpresas. Dificilmente ele acontece como a gente planeja, como a gente gostaria, porque é uma trajetória muito particular de cada dupla mãe e bebê. No meu caso, eu tive muita dificuldade, eu tinha muito ducto entupido, então eu sentia muita dor para amamentar. Eu tinha colocado um objetivo para mim, depois que eu comecei a amamentar e ter dificuldade, eu ia fazer tudo para aguentar até 3 meses. Aí quando chegou 3 meses, eu falei, não, eu vou dobrar a meta, vamos chegando no 6. E aí eu fui dobrando e graças a Deus consegui os 2 anos. E pra mim isso é um motivo de alegria muito grande, porque eu pensava que não seria capaz mesmo. Tive muitas dificuldades, mas não quero ficar falando disso aqui no vídeo não, porque tive dificuldades, mas tive também pessoas maravilhosas que me ajudaram, profissionais excelentes, e aí a coisa foi evoluindo, foi dando certo. Então, gente, algumas vezes o desmame acontece mesmo de uma maneira abrupta, mas a gente pode tentar evitar que essa situação aconteça, ou a gente pode tentar conduzir da maneira menos traumática possível. Venho encarecidamente, por meio deste, pedir que vocês não façam muitas mudanças e bruscas ao mesmo tempo na vida do bebê, como por exemplo, desmame, desfraude e ir para a escolinha ou para a creche tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso é muito provável que venha a desenvolver uma neurose de abandono nessa criança. E a gente tem que lembrar que nós estamos já desenvolvendo, além de aprendizado, a gente também está desenvolvendo a personalidade de um ser humano. O desmame abrupto, ele não é bom nem para o bebê, em relação à alimentação, a independência alimentar desse bebê, o sistema imunológico dele, bem como a saúde mamária dessa mãe, além também de toda uma questão de vinculação psicológica. Porque quando você muda isso de maneira abrupta, você muda a rotina, você traz elementos novos, você pode estar trazendo inseguranças, inclusive alimentares. Eu vou dar exemplo aqui para vocês de métodos principais. Não significa que um é mais correto do que o outro, né? Cada família vai se adequando aí como achar melhor. Então, primeiramente, se vocês estiverem passando por um problema familiar, alguma situação está acontecendo que está alterando ali o bem-estar da família, esse não é o momento de mexer na questão da amamentação. Vamos esperar a poeira baixar. Mas tudo bem, digamos que tá tudo bem, todo mundo bem de saúde, a rotina tá bem estabelecida, o bebê tá ok. Então temos aí 2 possibilidades. Uma é quando a mãe diminui o tempo de mamada. Por exemplo, mamada que antes durava 20 minutos, você quer tirar aquela mamada, você vai diminuir para 15. E aí você demora um tempo nessa diminuição, né? Isso não vai se concluir em 3 dias, como eu vejo que tem muita gente prometendo métodos aí milagrosos de 3 dias. E digamos, se o bebê tá mamando há 1 ano, você acha que você realmente vai conseguir resolver, mudar o hábito de vida dele, ele tá feliz e satisfeito em 3 dias? Não vai, né? Então vamos considerar o seguinte, você vai desmamando, vai demorar meses para você desmamar de uma maneira que essa criança tenha uma nova rotina e fique tudo bem para mãe e bebê. Então também tem a outra possibilidade, que é você ir tirando uma mamada de cada vez. Eu fiz dessa forma, mudando a rotina, colocando atividades interessantes naquele momento e também conversando bastante, né? Por exemplo, como que eu fiz? Eu falava pro meu filho assim, filho, está acabando o leite da mamãe, porque você já tá grande, olha essa boca cheia de dente, comendo muita carne, muito feijão, muito arroz, tudo. Então, tá ficando menos leite, né, filho? Aí ele falava, mamãe, mas eu quero mamar. Eu falei, tá bom, filho. Então, eu botava ele pra mamar quando ele tava mesmo com fome. E aí, ele fazia esforço, cansava os queixinhos e não saía leite suficiente para poder preencher a fome e encher a barriguinha dele, né? Eu falava, filho, e aí, você encheu a barriguinha? Ele, não, mamãe. Então vamos lá comer um pouquinho? Você não quer trocar, não? Essas 3 gotinhas de leite aqui por um cuscuz.
Aí ele falava, eu quero, mamãe. Aí foi assim, a gente passou o quê? Mais ou menos 15 dias nesse processo aí de que ele ia mamar. E aí não conseguia encher a barriguinha mamando e trocava por uma comida, né? Ah, pois então agora vamos trocar por uma maçã, vamos trocar por outra coisa. Até que ele foi entendendo e aí a conversa foi evoluindo. Eu fui explicando pra ele, filho, o leite da mamãe tá acabando, né? Por quê? Porque você já tá grande, já tá comendo muita coisa. E aí o corpo da gente vai se adaptando, a natureza é sábia e aí não produz mais leite. Então eu fui fazendo isso, sempre conversando e tirando uma mamada de cada vez. Então assim, a gente tirou um horário de mamada e passou 1 mês a 2 meses sem mexer nada. Depois tirou um outro, aí passa mais 1 ou 2 meses sem mexer nada. Então, realmente o processo de desmame começou lá atrás. Quando que se concluiu? Com 2 anos e 1 semana. Foi mais ou menos assim. Então, gente, esse processo de convencimento nem foi tão longo assim, porque na verdade era mais um processo psicoeducativo, que eu conversava com ele, que eu dizia pra ele que mamãe sempre ia estar aqui para ele ficar no meu colo, que ele não precisava deixar de ficar deitado no colo, deitado no peito, né? Porque o chamego grande que esses meninos têm com o peito. E aí você não precisa tirar isso da criança, né? Deixa. E aí ele ficava até assim, querendo ordenhar meu peito pra ver se não tinha mesmo leite. Eu falava, filho, pode ordenhar, vamos lá. Aí eu ordenhava com ele, saía pouquinhas gotinhas e ele realmente foi se convencendo. Provavelmente eu conversei isso com ele menos de 10 vezes, eu acho que foi pouco. E eu acho que ele se convenceu até bem, até rápido. Por quê? Porque esse processo estava sendo bem longo. Vamos colocar aqui, para iniciar o desmame, é difícil a gente falar iniciar o desmame, porque assim, teve um período no começo da amamentação que ele precisou tomar o leite de fórmula e algumas pessoas dizem que isso já é o início do fim, né? Mas no meu caso, não foi não, porque foi um momento de que meu peito estava muito machucado, muito ferido. Então, eu consegui virar esse jogo, porque um dia o meu filho mamou 10% leite materno e 90% fórmula. E o jogo virou e eu consegui que ele mamasse em outros momentos 90% leite materno e só 10% fórmula. Então, realmente, vamos dizer que intencionalmente demorou um pouco menos de 1 ano esse processo total de desmame, né? Desmame respeitoso. E até hoje ele vem brincar e quer cheirar meu peito e abraça, eu brinco com ele e falo, eita, chamego com esse peito. E aí a gente fica numa boa com isso, né? Deixa ele ter o apego dele, se deitar no peito e ele fala, ô mamãe, eu sou neném, quero mamar. Aí eu falo, nenenzão, cadê o leite? Aí ele responde, acabou mamãe, o neném mamou tudo. E assim tá sendo, gente. Eu espero que esse relato e essas dicas que eu compartilhei com vocês, elas sejam úteis e possam ajudar aí também. Muito obrigada pela atenção. Um beijo, um cheiro, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.